Então, olá, gente, né? Novamente aqui reunidos para falar da Grécia, tá? Hoje nós vamos falar dos conflitos que envolveu o povo grego, esse povo, né, que já vimos que é um povo imenso, com grande poder. Vimos as duas grandes cidades que se destacam, Atenas e Esparta. Então, aqui é a aula 3 de Grécia e vamos lá, fica aí conosco, não perde nenhum flash não, tá, galera? Primeirão aí com tudo. Então, vamos lá. Essas guerras vão se passar no chamado período clássico. E eu coloquei aqui duas palavras-chave para compreender esse período. É um período de guerras, mas também é um período que tem grandes manifestações artísticas. A arte em si, eu vou deixar para a próxima aula. E agora a gente vai falar das guerras. Vocês gostam, né? Negócio de arrancar tripa, né? De quibamento, de fight. Esse negócio aí que vocês adoram, né? Os alunos costumam gostar. E aí a gente vai para a Primeira Guerra. Vamos falar de duas, tá? Duas guerrinhas. Guerras médicas e também da Guerra do Peloponeso. Primeira explicação, guerras médicas não tem nada a ver com médico, não. Você já pensa logo, eita, um pegando estetoscópio, tacando na cabeça do outro, o outro pega o bisturi, não, tá? Não tem nada a ver. É porque os gregos, eles chamavam os persas de medos, povos medos, porque era um dos povos que formavam os persas, tá? E os persas nós já conhecemos, galera. Não pode esquecer daquilo que a gente já viu. Falei que eles eram um povo bem armado, formaram um grande império, tinha um exército imbatível. O exército persa era o maior exército em quantidade, né, em números de soldados da antiguidade até então. E aí o que é que acontece? Os persas eram loucos por terra, tudo doido por terra. Já tinham dominado todo o Oriente, aí eles olharam assim. E essa Grécia aí, dando bobeira? E essa Grécia aí, tão pertinho de nós? Já quero. E aí o rei persa, Dario I, colocou como objetivo de vida conquistar os gregos, tá? Então essa guerra ela vai ser motivada, né? Vai ser gregos versus persas, vai ser motivada pela questão de posse de terra, né? Territórios e o domínio do comércio também. Comércio marítimo, que é o comércio que vai estar acontecendo nesse período. E principalmente porque a Grécia tinha, né, muito território e tinha o domínio desse comércio e os persas queriam. Música dos persas nesse período é eu vou conquistar agora, eu quero a terra grega, eu quero a terra grega, eu vou. E ó, a ordem do rei Dario I, em relação a essas guerras médicas, era não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para. Até eu ver os gregos até o chão. Então era para destruir mesmo se os gregos não aceitassem essa dominação. Nem era uma postura dos persas, mas os gregos não estão nem aí, não querem aceitar esse negócio de serem dominados. Esse negócio de ter que pagar imposto. Grego não vão aceitar. Então, os persas vão mandar o seu exército em barquinhos, para lutar com os gregos. Só que a gente sabe que os gregos eles são bem separadinhos, são cidades e estados. Então, inicialmente, as batalhas vão se dar com algumas cidades. A primeira batalha vai se passar na cidadezinha pequena de Maratona, que vai pedir o auxílio dos atenienses. Atenienses, então, vão mandar o seu exército. Essa batalha vai ser complicada, vão ter a contagem que se tem é mais ou menos de 5, podem ver que são várias batalhas, né, como eu coloquei aí, por isso que são guerras médicas, não é só um conflito. Era praticamente a porcentagem de 5 peças para só um grego. Então a gente tá vendo aí que os gregos estão em desvantagem, você já fica, já sei. O grego vão perder e aí vai ser só isso mesmo, acabou. Não é. Vou até montar aqui o placar. De um lado está os gregos versus os persas. Menino, os gregos tiveram uma estratégia que conseguiu cercar o exército dos persas. E aí foi peia, me caíram pra cima desses persas e foi porrada, e foi confusão, e foi facada, me risca a faca danada. E
os gregos, na figura dos atenienses, vão vencer essa batalha. Os persas vão picar a mula, porque o rei dos persas vai ser morto no meio da batalha, Dario I. E aí aquele chororô, morreu o rei, e vão-se embora. E aí, porque os atenienses tinham informado para as mulheres, que foram as que ficaram, né, na cidade principalmente, que se chegasse a notícia de que os gregos estavam perdendo, eles tinham que incendiar aquilo que fosse mais importante lá na cidade, para não deixar para os persas e saírem, fugirem, né? E aí foi necessário avisar rapidamente a cidade de Atenas para não fazer nada do tipo, para se manter tranquila, porque os gregos ganharam. Vou botar a pontinha do grego aqui. Ótimo. Diante disso, foi chamado Filípides. Esse aqui, ó, criatura. Gente, ele já tinha lutado dias a fio. E aí, agora, chamaram ele para correr. Por isso que ficou... tem umas corridas chamadas, né, de maratona. Filípides, vai lá, corre, 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 corre. Pega, pega, pega. Vai lá em Atenas e avisa que os gregos ganharam. Que os persas foram embora. E aí, o pobre dos Filípides, ninguém deu nem um cavalo pro bichinho ré. O bichinho ré foi lá... 42 quilômetros, ó, na carreira. O pobre do Filipe sem água, sem nada, já chegou lá em Atenas, já passando mal. E aí ele vai dar o aviso, né? Galera, a Grécia ganhou. É ele dando o aviso e ó, morreu. Então, essas corridas que nós temos hoje de maratona são 42 quilômetros e alguns metros, que é justamente a distância de maratona para Atenas, por causa do Filipe Bichai. Morreu, gente. Que triste. Temos também a Batalha das Termópilas, que só acontece 10 anos depois da Batalha de Maratona. Os persas passaram 10 anos se reorganizando. E aí já era um outro rei, né? O rei Xerxes, filho de Dario I. O homem estava na força do ódio. O homem tava só, né, o cão nos couro, porque ele tava com raiva, mataram o papai, vou pegar esse grego, vou dar na cara dele. Diz que o homem rei com exército, foi, né, na verdade, pra Grécia, com um exército de 50 mil, né, soldados péssimos, carnívoros, tudo, eita, sedento do sangue grego. E aí tem essa batalha das Termópilas, tá aqui, né, o Leônidas, o rei Leônidas era um dos reis de Esparta, e ele vai liderar o exército. Espartanos são 300, sim, é do filme 300, essa batalha é verídica, só que o filme enfeita, né, um pouquinho. Foi somada a esses 300 espartanos, alguns de outras cidades, como a cidade de Tebas, Atenas também mandou alguns soldados, somando aí quase que 1000 soldados. Contra, a gente não sabe o número, né, uns dizem que é 10 mil, outros que 50 mil, enfim, era muito, os persas eram muitos. Resultado, eles vão ficar na Termópila, é um desfiladeiro, de um lado tem um precipício que cai no mar e do outro tem montanhas. Então, é um local estreito. Os soldados, então, gregos ficaram aí e impediam a passagem do exército de Xerxes, né, dos persas. Foi uma batalha sangrenta até que houve, né, até que os gregos estavam ganhando, os espartanos extremamente violentos estavam ganhando, mas houve aí um probleminha aí bem trágico, uma traição. E foi ensinado o caminho de dar uma volta pelas Termópilas para o exército dos persas. Então, os pobres guerreiros gregos, eles foram cercados e massacrados. Aí você pensa, poxa vida, né, que triste. Então, essa batalha não serviu para nada, porque é um pontinho para os persas? Serviu, gente. Atrasou o exército dos persas, né, e de certa forma diminuiu o número de pessoas desse exército, e isso facilitou com que se organizasse um exército verdadeiramente grego. Todas as cidades enviaram homens fortes para lutar contra os invasores persas. E aí também teve a Batalha de Salamina, que é uma batalha marítima, e que os gregos vão ganhar por causa desse tempo que eles passaram lá perdendo nas Termópilas, né, os persas. Acabou que os gregos continuaram se organizando contra o exército, e na Salamina vai ganhar, então pontinho para os gregos. E a última batalha, né, de Plateia, que é uma batalha terrestre, também é pontos para os gregos. Os gregos ganharam! E aí vocês pensam, pô, acabou toda a confusão, tá de boa, os persas foram eliminados e foi, valeu. Não é simples assim, gente. Uma guerra dessa de grande proporção, né, durou quase 11 anos de conflito, não vai estabilizar todas as relações dentro da própria Grécia. Vai gerar, na verdade, um novo conflito.
Aqui nós temos, então, a Guerra do Peloponeso. Essa guerra é uma consequência das guerras médicas. O que é que vai acontecer? Atenas, tá aqui, né, no mapinha, espertinha como é, né, vou fazer de vermelho aqui para ficar mais forte. Atenas, ela vai olhar, e se os persas voltarem? Vou já ser esperta. Atenas queria, né, dominar a própria Grécia enquanto a cidade mais forte, mais rica. E aí Atenas fez o quê? Falou para as cidades pequenas ao seu redor: olha, eu soube que os persas vão voltar. As cidadezinhas já ficavam tudo se tremendo. Oh, meu Deus. Atenas, não faça um negócio desse, não. Não fale isso, não. Ô, cidade de Atenas, pelo amor de Deus, parou. Ficaram com aquele negócio trancado, os bichinhos aí, que não cabia o fio de cabelo feito a ponta passado no óleo. Menino, as cidades estavam com medo, porque sabia que eram fracas e se os persas voltarem, seriam mortos. E aí Atenas disse: calma, galera. Seguinte, vamos fazer a confederação de Delos? Delos é uma cidade, tá? Também. E aí, lá na cidade de Delos, vocês vão guardar um negócio pra mim. Barquinhos. Vocês vão me dar também alguns impostos e algumas pessoas para fazer parte do exército de Atenas. Primeiramente, gente, o dinheiro e a grana que era arrecadado ficou em Delos. Depois Atenas levou tudo para Atenas mesmo e ficou com eles, tá? E aí Atenas começou a ganhar dinheiro de boa da galera. Esperteza é tudo na vida, né? E os espartanos, marroia, mas não vai ficar assim, não. Essa confederação de Delos aí, pô, vou fazer uma igual. Vou fazer a Liga do Peloponeso. A Esparta, é porque Esparta tá na região chamada Peloponeso da Grécia, tá? Chamou a galerinha e disse a mesma história, gente, a mesma história, né, dos atenienses. E aí, juntou dinheiro, juntou exército, juntou barcos. E aí Atenas não gostou, né? Que é isso, quem manda sou eu. Então começou uma guerra civil. Quando vocês ouvirem esse termo, significa que é uma guerra do próprio povo contra o próprio povo. E aí, eles estavam disputando a hegemonia política, que seria dominação política, tá? Quem dominaria política e economicamente a Grécia. Liderados por Atenas e Esparta, né? Nós temos aqui essas cidadezinhas aqui de bege. Tá aqui, tentando aqui circundar. São cidades sob influência de Atenas. E essas que estão de verde são cidades, né, sobre o domínio aí de Esparta, e essas de roxo são neutras, não participaram da confusão. Essa guerra ela vai durar 27 anos, é confusão feia, com alguns intervalos, claro, entre esses 27 anos, mas a Atenas vai ser acometida por uma peste, provavelmente pelas descrições é febre tifoide, uma febre extremamente alta, interna, como se estivesse queimando tudo por dentro, com vermelhidão, e as pessoas morriam facilmente. Resultado, parte da população de Atenas vai morrer, e no meio da guerra, então, isso vai ser muito prejudicial para Atenas. E Esparta vai vencer. Aí vocês pensam: nossa, então tá tudo bem agora, vai dar certo, Esparta vai mandar. Legal, mas não, gente. Uma guerra civil destrói o próprio local, né? A própria civilização. E isso vai ter consequências. Inclusive, uma das consequências vai ser uma invasão dentro do território grego que a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Então, não perca a próxima aula. Deixa aí seu like, tá, galera? Não perca a próxima aula, que eu vou falar de como vai finalizar, né, todo esse processo de Grécia, sua arte, sua cultura, tá bom? Fica aí conosco, acompanhe direitinho nossas aulas. Tchau, tchau!